Hoje eu começo uma série que fala sobre orações ousadas. O que Deus quer trazer para nós nesse tempo é ousadia para conquistar. Você tem áreas da sua vida que você quer ter vitória? Aprenda a orar com ousadia, porque Deus está pronto a te abençoar com tudo que você deseja. Você concorda com isso? Creia que você viverá em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, eu quero pedir a presença poderosa do Teu Espírito nesse lugar. Enchendo, Senhor Deus, essa casa com o calor, com o poder da Tua presença, tocando os nossos corações e nos ministrando a fé necessária, Pai, para que nós possamos viver um tempo de bênção, de conquista em nossas vidas. Que a Tua graça e o Teu favor venha sobre nós e dissipe as trevas, Senhor Deus, e traga a luz que nos dá uma nova visão da Tua palavra, Senhor Deus, da herança que o Senhor tem preparado para nós em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vire para a pessoa do seu lado e diz assim: Jesus te ama. Dá um sorriso para ele, para ela. Amém. Como é bom, como é poderoso esse amor de Deus. Hoje eu quero falar sobre a oração de Davi. O rei Davi. Quem não conhece a história do rei Davi? Levante a mão, só para eu ter uma ideia do quanto eu preciso pormenorizar essa história. Quem não conhece a história do rei Davi? Aquele rei, né? Aquele pastor de ovelhas que matou Golias, o gigante Golias, e depois Deus o levantou como rei sobre Israel. Quem não conhece nada dessa história, levanta a mão. A maioria já conhece os detalhes principais. Hoje eu vou falar sobre uma oração ousada que Davi fez. E vai nos ensinar muitas coisas. Davi já era rei sobre Israel. Ele estava sentado no trono de Israel. E a gente sabe que a palavra nos diz que Davi era o rei segundo o coração de Deus. Foi aquele que Deus escolheu. Ele era adolescente ainda. Ele era pastor de ovelhas. Deus revelou ao profeta Samuel que ele seria rei em Israel. Samuel vai lá na sua casa, unge rei sobre Israel. E depois tem uma história longa até que ele assume o trono de Israel e se torna rei sobre Israel, segundo a vontade e o poder de Deus na sua vida. Amém? Mas quando ele era rei em Israel, provavelmente ele ficou rei sobre Israel uns 40 anos. Aqui já ele tinha muitos anos de reinado, provavelmente nos seus 10 últimos anos de rei, houve um atentado. Houve digamos assim, um golpe de estado, onde o seu filho Absalão tenta tomar o reino de Davi, o trono de Davi. E nesse momento, quando Absalão, seu rei, seu filho, tenta tomar o seu trono, e ele tem que fugir de Jerusalém, fugir de Absalão, ele faz uma oração. Porque ao lado de Absalão ficou o seu conselheiro Aitofel. Davi tinha um conselheiro que se chamava Aitofel. É um nome meio esquisito. Mas esse conselheiro estava junto com o seu filho, traiu Davi. E ficou junto com Absalão para dar esse golpe, para usurpar o trono de Davi. E quando Davi está fugindo, então, porque Absalão está chegando em Jerusalém e ele não queria o confronto, quando ele está fugindo, ele faz uma oração. E essa oração está em 2 Samuel 15:31. Então fizeram saber a Davi dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor,
peço-te que transformes em loucura o conselho de Aitofel. Amém? Davi orou: Senhor, peço-te que transformes em loucura o conselho de Aitofel. Aqui a gente percebe que nessa história tem 3 principais personagens. Primeiro é Davi, o rei segundo o coração de Deus, que Deus levanta com mão poderosa como segundo rei sobre Israel, e Deus o favorece toda a sua trajetória. Davi foi um grande guerreiro, ele nunca perdeu uma batalha. Davi, ele foi um grande adorador. Tem muitos salmos de adoração escritos por Davi. Davi foi um profeta. Porque quando você lê os salmos de Davi, você vê que o Senhor revelou a Davi grandes coisas, inclusive sobre Jesus, sobre o reinado de Jesus. Então Davi, ele era um homem que tinha o favor de Deus, nunca perdeu uma guerra. Deus deu vitória a Davi em todas as guerras que ele enfrentou. Davi, ele avançou e conquistou um grande território para Israel. Unificou as tribos de Israel, as 12 tribos. Então a gente sabe que ele foi um rei que foi tremendamente favorecido pelo Senhor. E ele então, nesse momento, ele é traído pelo seu filho Absalão. Absalão foi o 3º filho de Davi, que tentou tomar o seu trono, usurpar o seu trono. Agora, por que isso aconteceu? É uma história muito intrigante. Sabe por que um filho tentou roubar o trono do pai? Ainda mais um homem segundo o coração de Deus, o grande Davi. Como é que isso foi acontecer na vida de Davi? Não foi o chefe do exército, não foi um dos seus inimigos que tentou conquistar e conseguiu, mas foi um dos seus filhos, o 3º filho, Absalão. E Absalão era amado por Davi. Por que ele chegou a isso? O que foi que aconteceu? Aconteceu o seguinte: Absalão se ressentiu profundamente com Davi. E agora eu preciso contar uma história para vocês. Primeiro, Absalão tinha uma irmã que se chamava Tamar. A gente sabe que Davi teve várias mulheres e naquele tempo era comum, né, de ter mais do que uma mulher. E ele tinha filhos com cada uma dessas mulheres. E Absalão teve então, por parte de Davi e de sua mãe, uma irmã chamada Tamar. Era irmã por parte de pai e por parte de mãe. Só que um dos seus irmãos, Aminon, que era só irmão por parte de pai, se apaixonou pela meia-irmã Tamar. E isso era possível naquele tempo. Você casar com meio-irmão. Vocês conhecem a história de Abraão e Sara? Eles eram meio-irmãos, eles eram irmãos só por parte de pai, não por parte de mãe, e se casaram. Então não havia proibição naquele tempo no que concerne a você se casar com um meio-irmão. Porque aquele tempo não era tão grande o número de taras que foram acontecendo de acordo com a história e com os anos. Então podia se casar com um meio-irmão. Então Aminon, ele se apaixonou pela meia-irmã Tamar. Só que em vez dele pedir para casar com Tamar, que podia acontecer isso, podia pedir para Davi, provavelmente Davi iria conceder que ele se casasse com Tamar. Ele planejou tomar Tamar à força. E o que ele fez? A conselho de um dos seus amigos terríveis, assim, um cara maligno. Ele falou assim: você se finge doente, e o seu pai vai vir te visitar, você pede a ele que Tamar tome conta de você. E foi o que aconteceu. Aminon se fingiu doente, Davi foi lá visitar Aminon, e ele pediu: olha, por favor, meu pai, chame Tamar para cuidar de mim, para fazer a refeição para mim. E foi o que aconteceu. E quando a Tamar estava lá, ele pegou Tamar à força e estuprou Tamar.
E o que foi que aconteceu? Além dele ter tomado Tamar à força, ele poderia então, depois de ter consumado o ato, ter assumido Tamar e pedido ela em casamento. Mas ele não fez isso. Logo que ele teve relações com ela, ele a desprezou e a mandou embora. E não se casou com ela. E Davi ficou sabendo, Absalão ficou sabendo e houve uma grande revolta. Mas o que fez Davi num caso desse? O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter tomado uma atitude, mas ele não fez nada. Não obrigou Aminon a casar com Tamar, aceitou a rejeição de Aminon por Tamar. E não tomou atitude nenhuma. Absalão, então, fica muito ressentido com Davi. E fica cheio de raiva contra Aminon. E passados-se 2 anos, ele planeja a morte de Aminon. No fim de uma colheita, costumava-se ter uma festa. Então, Absalão convida todos os seus irmãos e Davi para esta festa. Mas Davi recusa ir. Mas Absalão falou, não, mas já que o Senhor não vem, mande os seus filhos vir. E todos vieram àquela festa. E quando todos já estavam muito felizes, já tinham tomado muito vinho, Absalão dá ordem aos seus servos para matar Aminon, e eles vão e matam Aminon. Então, um dos filhos de Davi, Aminon, estupra a meia-irmã. Absalão, filho de Davi, mata o outro filho, seu irmão Aminon. Olha, muita coisa, muita intriga, muita maldade, muito pecado entre aquela família, não é? E o que acontece? Absalão foge. Absalão foge e ele vai se refugiar em Gesur, a cidade de Gesur. E o rei de Gesur era Talmai, que era avô de Absalão, avô materno de Absalão. Então Absalão vai e se refugia numa cidade do seu avô materno e fica lá por 3 anos, longe de Davi. Davi provavelmente toma conhecimento que Absalão está lá, mas não toma providências quanto a isso. Até que, passado esses 3 anos, Joabe, que era comandante do exército de Davi, vê que Davi está muito entristecido porque está longe do seu filho Absalão. E aí ele trama algo para poder trazer Absalão para a presença do rei. O que ele faz? Ele contrata uma mulher e ele diz assim, olha, você vai lá e se finge que você está viúva e está de luto por alguém. E conta uma história para Davi. E ela chegou lá e contou uma história para Davi. Tudo encenado, inventado. Eles estavam fazendo uma armadilha para Davi. Você conta o seguinte, que você... E ela chegou para Davi e contou a história dela. Falou, Davi, julga a minha causa. Eu sou viúva, tinha 2 filhos. Os meus filhos brigaram e um deles matou o outro. Então agora todo mundo está querendo matar o filho, né? Que matou o outro. Aí ela pediu misericórdia para Davi, para deixar o seu filho viver. Porque ela falou, eu já perdi meu marido, eu já perdi um filho, agora eu vou perder o outro, eu vou ficar sem proteção na terra. E Davi então absolve aquele filho e diz assim, não, que haja misericórdia e que ele viva. Quando ele dá essa sentença, ela diz assim, então por que você não absolve o seu filho Absalão? Naquele momento ele é pego de surpresa. E ele percebe que alguma coisa estranha está ali, até que ela é obrigada a contar para Davi que, em combinação, digamos assim, Joabe, que pagou para que ela estivesse ali e convencesse Davi a trazer de volta Absalão. E ele então acata aquela iniciativa que Joabe teve e traz de volta Absalão para Jerusalém. Só que ele traz de volta Absalão para Jerusalém, mas ele não vê Absalão. Ele falou assim, Absalão volta, mas
ele não vai ver a minha face. E ele morou em outro lugar. E por 2 anos, Absalão não viu a Davi. Até que no final daqueles 2 anos, ele então retoma, né? Davi chama Absalão, depois que passou a raiva, provavelmente. Ele chama Absalão, recebe Absalão. Absalão chega diante de Davi, se inclina. E Davi vai e beija Absalão. Vocês entendem a omissão de Davi todo o tempo? Com um problema tão grave assim, a resposta de Davi foi um beijo para Absalão. Gente, a gente percebe aqui várias falhas. E aí o que acontece? Absalão volta e começa a tramar contra Davi. Ele já estava lá 2 anos e começou a ganhar o coração do povo. Ele acordava cedinho e ia na porta de Jerusalém, quando as pessoas chegavam das tribos para se falar com o rei, porque o rei julgava as causas importantes. Absalão chegava cedinho e chegavam as pessoas, né, os homens, as caravanas, e ele recebia na porta de Jerusalém e falava assim: olha, tudo bem. Abraçava, pegava a mão, beijava, começava a ganhar o coração do povo. E dizia assim: olha, a sua causa é muito boa. Dava sempre razão para aqueles que chegavam em Jerusalém. A sua causa é justa, a sua causa é boa. Mas olha, dificilmente você vai ser julgado pelo rei. O rei está muito ocupado. Me conta a sua causa que eu julgo a sua causa. E sempre favorecia o povo e estava ganhando, começou a ganhar o coração do povo. E Absalão era um jovem, alto, cabeludo, bonito. E ele tinha muitos cavalos, e ele contratou 50 homens que andavam adiante dele. Você imagina Jerusalém com um jovem, filho do rei, príncipe, cheio de pompa. E toda aquela misericórdia foi ganhando o coração do rei. E 4 anos depois que ele já estava em Jerusalém, 2 anos que ele ficou sem ver Davi, e mais 2 anos na presença de Davi, com 4 anos ele arma então o golpe. O que ele faz? Ele pede permissão para Davi para ir em Hebrom sacrificar, oferecer sacrifícios e adorar a Deus. E Davi permite. E quando ele está lá, ele planeja então a tomada de Jerusalém. Ele envia homens da parte dele em todas as cidades, e ele diz assim: quando se tocar trombeta e vocês ouvirem nessas cidades, vocês vão gritar: Absalão é rei sobre Israel, deixando ciente todo o povo que eu reino em Hebrom. E também vocês vão fazer o seguinte, ele combinando, né, com todo mundo. Vocês chamam a Aitofel, Aitofel vai até Hebrom, fique ao conselheiro do rei. Digamos assim, Aitofel era tão importante como se fosse um vice-rei. Ele era um dos principais conselheiros de Davi. E Aitofel então se associa a Absalão para tomar então Jerusalém. E outra coisa, como que ele ia conseguir o exército? Sabe o que ele fez? Ele chamou 200 homens de Jerusalém e falou assim: olha, eu vou adorar em Hebrom, vão comigo, vamos festejar em Hebrom. E os 200 foram com ele, sem nada saber. Para que quando ele saísse de Hebrom para Jerusalém para tomar o trono, ele já tivesse 200 homens do lado dele, anunciado a todo Israel que ele já tinha tomado o trono e tinha o principal conselheiro do seu lado. E foi assim que ele fez. Só que quando ele vai de Hebrom para Jerusalém, eles avisam a Davi: o seu filho está vindo para tomar o seu trono. O que Davi faz? Ele fala: eu vou sair de Jerusalém, porque se eu ficar em Jerusalém, vai haver guerra em Jerusalém, uma guerra civil, e muitos vão morrer. Então eu quero poupar o povo e vou sair. Ele não quis o confronto a princípio.
E ele então foge de Jerusalém. Você imagina o grande rei Davi, conquistador nas batalhas. Quando ele era um dos generais do exército de Saul, ele matava mais do que Saul. Tanto é que quando ele chegava das batalhas, as mulheres cantavam: Saul matou milhares, Davi 10 milhares. O grande rei que nunca tinha perdido uma batalha, sai fugido do seu filho. Será que ele teve medo de Absalão? Eu ouvi várias mensagens a respeito dessa história, porque essa é uma história cheia de intrigas. E uma das opiniões é que Davi teve medo de Absalão. Eu discordo. Davi não teve medo de Absalão. Davi, ele saiu de Jerusalém porque precisava se cumprir algumas coisas. Ele sabia que o juízo de Deus estava sobre ele. E ele não quis, a princípio, o confronto com Absalão. E ele também quis poupar os seus servos e a população de Jerusalém. Mas ele não teve medo. Na minha opinião, não. Ele sabia que aquilo era o juízo de Deus. Sabe por quê? Porque anos atrás, ele tinha cometido um adultério com uma mulher. Ele estava no seu palácio e olhou na vizinha. A vizinha estava tomando banho, provavelmente com poucos trajes, e se apaixonou pela vizinha, que era casada com um dos seus servos, com um dos seus generais do exército. E aí todo mundo está na guerra, Davi está ali, ela está ali sozinha, seu marido, ele manda chamar aquela mulher, Batseba, a possui e ela engravida. Aí ele manda chamar o seu marido, Urias, e fala: Urias, vai dormir com a sua esposa. E Urias se nega a dormir com a sua esposa, porque ele diz assim: todo o exército está lá em batalha e eu aqui não tenho direito de ir dormir confortavelmente com a minha esposa. Ficou na frente do palácio de Davi. Aí o que acontece? Davi trama a morte de Urias. Ele manda Urias levar uma carta, ele escreve uma carta a Joabe, que era o líder do exército, e diz assim: você põe Urias na frente de batalha e deixa ele lá sozinho para ele morrer. Ou seja, Urias levou uma carta de Davi, onde tinha instrução para a sua própria morte. E foi o que aconteceu. Joabe pôs Urias na frente de batalha e Urias morreu. E aí o que acontece? Davi casa-se com Betseba. Ela está grávida, o filho morre, porque Deus traz o juízo. E Deus, através do profeta Natã, diz assim: Davi, eu te perdoo dos seus pecados, você não vai morrer. Porque a sentença para quem matava era a morte. Deus diz assim: eu te perdoo, você não vai morrer, só que a espada não vai sair da sua casa. E a outra sentença que Deus fez: você tomou uma mulher em adultério às escondidas. Ninguém viu, mas eu vi. Mas as suas mulheres serão tomadas por outro homem à frente de todo Israel. A gente aprende aqui que Deus perdoa os pecados, mas a consequência dos pecados. Deus já havia dado uma sentença de castigo para Davi. Então, quando Davi percebe que o seu filho Absalão se levanta contra ele, ele sabia que Deus estava naquilo. Era a disciplina de Deus sobre ele. Tanto é que Davi sai de Jerusalém, ele cobre a cabeça, joga cinzas e vai chorando em toda a trajetória, até ele chegar no Monte das Oliveiras, onde ele costumava adorar e orar. E todo o povo, muito povo, não todos, toda Jerusalém, mas os seus servos, aqueles que estavam com ele, desceram com ele chorando e clamando ao Senhor. No caminho tem um homem que se chama Simei, que começa a jogar pedra em Davi e amaldiçoá-lo. E começa a dizer: está vendo, Davi, você está sofrendo as consequências do que você fez, porque você tomou o trono de Saul e agora você está sendo amaldiçoado.
E sabe o que Davi faz? Joabe fala assim, deixa que eu vou matar Simei, vou passar a espada nele. Davi fala, não, porque ele está me amaldiçoando da parte do Senhor. Davi tinha consciência que Deus havia permitido aquilo na sua vida como consequência do seu pecado. E ele aceitou a disciplina. Ele foi chorando e recebendo a maldição que Simei impetrava sobre ele. Mas naquele momento, conhecendo um Deus misericordioso, ele disse assim, que o Senhor ouça aquilo que Simei está dizendo para mim, e que se houver misericórdia da parte do Senhor, que o Senhor reverta e me abençoe. Gente, que história intrigante. Muito intrigante. Então Absalão traiu seu pai por ressentimento. Porque Davi foi grande em muitas áreas, mas ele não foi um bom pai. E Absalão se ressentiu, e ressentimento é algo que, se cultivado no nosso coração, nos leva a ruins escolhas erradas. Então, se você se ressentir de algo na sua vida, busque a Deus para tratar isso. Perdoe quem você precisa perdoar, há certos relacionamentos, porque ressentimento vai te levar a escolhas erradas. E assim foi com Absalão. Agora, a outra figura dessa história, Aitofel. Por que Aitofel traiu a Davi? Aitofel era o grande rei, grande conselheiro de Davi. Por que Aitofel traiu a Davi? Sabe quem era Aitofel? Era avô de Batseba. E assim como Absalão, Aitofel era ressentido de Davi pela desonra que ele tinha causado à sua neta. Olha que coisa. O que estava presente aí que gerou essa revolta? Era ressentimento. Porque Davi tomou Batseba quando ela era casada. Dormiu com ela, matou o marido dela. E se apropriou dela. Deus não se agradou disso. E seu avô sentiu nisso uma desonra. Porque provavelmente todo Israel ficou sabendo daquilo. Davi consertou a história de certa forma, casando-se com ela. E Deus perdoou essa situação. Porque o primeiro filho que foi gerado no adultério, morreu. Mas o segundo filho que Davi teve com Batseba foi Salomão. O amado do Senhor, escolhido do Senhor para assumir o trono de Davi. Olha que coisa, gente. A gente percebe muitos erros, muitas intrigas. A gente percebe que Deus disciplina aquele que erra, mas Deus vai retomando a história e consertando a história ao longo da busca, da oração e do arrependimento daquele que está sendo tratado pelo Senhor. Amém? Se você está sendo disciplinado pelo Senhor, saiba que se você se voltar para Ele como Davi se voltou para Ele, e disse, quando Aitofel estava lá com Absalão, Davi falou, Senhor, faça com que o conselho de Aitofel se torne loucura, e que eles, a trama que eles, engendraram contra mim se tornem frustração. E Deus ouviu a oração de Davi, gente. No meio de tudo isso é tremendo. A gente sabe que Davi, ele nos ensina com essa oração. Primeiro, ele procurou conhecer os seus inimigos. E é nisso ele tinha conhecimento. Ele sabia o que orar para Deus. Ele sabia ser específico. Diante de toda essa trama, ele podia falar, Deus, mata Absalão, cai um raio dos céus na cabeça dele. É ou não? Dá uma doença. Mas ele sabia a oração que ele devia fazer. Ele falou, Senhor, eles tramaram contra mim. Agora, Absalão, o Senhor vai tramar contra eles. Que se torne loucura o conselho de Aitofel.
e se tornou em loucura o conselho de Aitofel. Gente, em 1 Coríntios 12:10, que fala dos dons, fala de um dom, que é o dom de discernimento de espírito, que diz assim: há outra operação de milagres, há outra profecia, há outro discernimento de espíritos, há uma variedade de línguas e há outra capacidade para interpretá-las. O que a gente percebe é que Deus, quando dá os dons, Ele dá dons de discernimento. Discernimento de espíritos, discernimento de línguas, discernimento de profecias, conhecimento, revelação, porque Deus quer nos capacitar com revelação para que possamos ganhar as nossas batalhas, para que quando estivermos no maior problema da vida, você saiba o que está acontecendo contra você e você saiba orar especificamente de maneira certeira, segundo a vontade de Deus. Davi sabia orar. Ele sabia que o seu filho ia ouvir o conselho de Aitofel. E que se ele não ouvisse, e se aquele conselho se dissipasse, Aitofel era experiente, ele ia dar um bom conselho. Ele iria então perder aquele momento de conquistar o trono de Davi. Segundo lugar, a gente aprende através da oração que a gente tem que ser específico a orar. Gente, vida de oração faz toda a diferença. O quanto você vai ser abençoado e o quanto você vai ser vitorioso na sua vida. Aprenda a orar. Não adianta você procurar numa situação dessa que algo se levanta contra você, uma situação de dificuldade, uma situação de perseguição, uma situação de traição, uma situação de abandono. Não adianta você orar segundo a sua carne, mas você tem que discernir no Espírito para que você seja específico a orar. Busque orientação de Deus. Gente, é incrível como Deus fala. Quando o espírito de inveja se levanta contra você, Deus te dá sonhos de revelação, Deus leva alguém para trazer uma palavra para você. E tem o bom siso, que se você estiver buscando a Deus, Deus vai abrir os seus olhos para que você veja a trama que está sendo feita contra você. Amém? É incrível como Deus revela. Deus vai revelando. Seja específico. Jesus, ele disse assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se você estiver em Cristo Jesus, Ele vai te revelar, e o que você pedir, Ele vai fazer em seu favor. Amém? Meu querido, se você está num trabalho, se tem alguém se levantando contra você, está te perseguindo, peça revelação a Deus e ore especificamente. Senhor, frustra tal plano, frustra tal conselho, frustra tal pessoa, e Deus vai e se levanta em seu favor, te respondendo exatamente como você pede. Se você foi traído, se você sente a dor da traição, entregue aquela pessoa para Deus, para você ver como Deus trata. Porque Deus vai atrás dos desvalidos, dos injustiçados. Deus será por você. Amém? Olha só. 2 Samuel 15, 32 a 34 diz assim: ao chegar Davi ao cimo, ou seja, Davi saiu de Jerusalém, foi chorando, foi até o Monte da Oliveira. Quando ele chegou lá, onde se acostumava a adorar a Deus, eis que Usai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Usai era um dos conselheiros também que estavam diante de Davi. E ele foi ser solidário com Davi. Falou: Davi, eu estou contigo. Disse-lhe Davi: se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes, servo de teu pai. Assim agora serei teu servo. Ou seja, Usai, um dos conselheiros, falou: Davi, estou contigo. Davi falou: olha, não precisa ficar comigo. Aqui você vai ser pesado. Mais um, volta lá
e se oferece a servir Absalão. E você vai fazer o seguinte: dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Você vai voltar e o que Aitofel falar, você vai contra ele. Você que vai ser usado por Deus para dissipar, para esvaziar, para tornar nulo o conselho de Aitofel. Porque o conselho de Aitofel vai ser bom. Então alguém tem que estar lá se opondo a ele. Olha como Davi era esperto. A gente tem que ter essa sagacidade. A palavra de Deus diz que o servo de Deus, o filho de Deus, muitas vezes ele tem que ser astuto como a serpente. Gente, crente não é bobo não. Diz para a pessoa que está do teu lado, crente não pode ser bobo não. Davi era um homem de Deus, mas ele não era bobo não. Ele era muito esperto. Ele aceitou aquilo que ele estava vivendo com Absalão, porque ele sabia que era consequência do pecado dele. Ele aceitou a maldição de Simei, porque ele sabia que era um momento de disciplina. Mas ele orou com sabedoria e agiu com sabedoria. E assim temos que ser nós, temos que ter a sabedoria que vem do alto. Nós é que temos a grande sabedoria dos céus. E foi que ele falou: você o sai, vai lá e vai confundir. Terceiro lugar, nós aprendemos com Davi que devemos ser ousados ao orar. Ele foi ousado, ele não ficou com meia voltinha não, ele sabia que Deus era um Deus que ouve a oração. E ele disse: Senhor, que o conselho de Aitofel seja confundido, é isso que eu quero. Lucas 1:49 diz assim: porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Você pode pedir para o poderoso, que tudo pode, faz confundir todas as coisas, artimanhas do inferno contra a sua vida. Amém? Salmo 77:13 diz assim: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Pergunta para a pessoa do teu lado: que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tem algum outro? A palavra de Deus diz que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é Deus que habita em você do que Satanás e toda a sua corja. Amém? Assim é o Senhor Deus em nosso favor. Então, meu querido, aprenda com Davi. Sabe o que aconteceu? Quando Davi estava, estou finalizando a história, vocês vão ver como Deus respondeu a Davi. Quando Davi saiu, triste, chorando, rasgando, jogando cinza sobre a cabeça, foi orando, o povo com ele se lamentando. Chegou no Monte das Oliveiras, orou a Deus e continuou a caminhada. Quando ele acampou do lado do Jordão, eles estavam exaustos, clamando a Deus por socorro. Sabe o que aconteceu? Chegou Aitofel, tomaram posse ali do reino. E olha só o que aconteceu. Aitofel falou assim para Absalão: você põe uma tenda na frente da casa de Davi, pega as concubinas, porque Davi tinha deixado 10 concubinas para tomar conta da casa. Você vai pegar as concubinas de Davi e vai dormir com elas, ter sexo com elas, à luz de todo Israel. Porque assim todo Israel verá que você se tornou abominável a Davi. Lembra lá? A disciplina que Deus tinha dado para Davi? Você dormiu com a mulher de Urias escondidinho lá. Mas vai ter um dia que alguém vai dormir com as tuas mulheres, não vai ser no escondido não, vai ser à frente de todo o povo. Gente, com Deus não se brinca. Deus é misericordioso, mas quando Ele disciplina filho, sai de baixo. E foi o que aconteceu. Aí Aitofel falou: Davi,
Absalão falou: o que nós vamos fazer agora? Aitofel falou: Davi, deixa eu pegar 12.000 homens e vamos atrás de Davi, porque ele e todo o povo está cansado e nós vamos destruí-los. Aí todo mundo achou boa aquela palavra. Aí ele falou: não, mas eu vou chamar o Husai, porque eu quero o conselho de Husai também. Husai falou assim: Davi, não vai atrás de Absalão, não vai atrás de Davi agora. Sabe por quê? Porque teu pai é homem esperto. Ele é guerreiro. E os que estão com ele são guerreiros. Eles devem estar como uma ursa. Eles estão irados, prontos para a guerra. E se você for contra eles agora, é capaz de você perder alguns homens. Aí todo mundo vai dizer: nossa, Absalão está perdendo diante de Davi. E Davi é o todo-poderoso, nunca perde nada. E aí você vai cair em descrédito. Não, vamos dar um tempo, vamos nos equipar, vamos nos preparar, aí saiamos em guerra contra Davi. O Husai estava dando conselho para quê? Para dar tempo para Davi se preparar, se recompor. Ele estava dando um conselho favorável a Davi. Sabe o que aconteceu? Quem que Absalão ouviu? Quem que vocês acham? O conselho de Aitofel, que já tinha sido amarrado por Davi em oração? Ou o conselho de Husai? Quem que vocês acham? Quem que acha que ele ouviu o conselho de Aitofel, levanta a mão. Quem acha que ele ouviu o conselho de Husai, levanta a mão. Sabe por quê? Porque Deus mandou que ele ouvisse o conselho de Husai. Porque quando Deus está com você, Ele dá ordem para pessoas fazer o que Ele quer a seu favor. Olha só, 2 Samuel 17, 14 e 15. Então disseram a Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Husai, o arquita, do que o de Aitofel. Pois ordenara o Senhor, Deus deu ordem que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Amém? Quando você orar, sabe o que vai acontecer? Deus destrói qualquer artimanha do inimigo contra a sua vida. Glória a Deus. Ore com convicção, fala: Senhor, vai lá e faz isso. Você vai ver como vai acontecer. Você vai ficar boquiaberto, porque Deus dá ordens a seu favor. E foi o que aconteceu. Disse aí, o Husai mandou avisar aos sacerdotes que ali ficaram. Os sacerdotes mandaram moços a Davi, e Davi ficou sabendo que Absalão ouviu o conselho de Husai. Teve tempo para se preparar. E quando Absalão, e ainda Husai disse, teve outro conselho. Sabe o que Husai disse? Absalão, a gente vai lutar contra Davi, mas você tem que ir na frente, porque o povo precisa saber que você venceu a Davi. Aí Davi teve tempo de se preparar, mas Davi não foi para a guerra, foi o seu general Joabe. Eles lutaram no bosque. E o que aconteceu? O exército de Absalão foi perdendo na guerra. Absalão sai correndo com seu mulo, e ele tem os cabelos enganchados numa árvore e fica pendurado numa árvore. Porque a palavra diz que eles lutaram no bosque e mais pessoas morreram por causa da diversidade do bosque do que da própria luta. Imagina, devia ser uma mata cerrada, difícil de andar lá. E foi o que aconteceu com Absalão. Absalão foi passando com o mulo, foi preso pelos cabelos, que ele tinha cabelos volumosos, grandes, e ficou pendurado. Joabe fica sabendo, vai lá e mata Absalão. E o exército de Davi vence Absalão, porque Absalão morre, e todo o seu exército, ao saber disso, sai dissipado e volta para sua casa. Davi vence e retorna ao seu trono.
Amém? Vamos aplaudir essa grande vitória de Deus na vida de Davi. Hoje a mensagem foi longa, porque para saber de uma história, a gente precisa contar a história, mas eu estou finalizando. Gente, o que a gente aprende com essa oração ousada de Davi é o seguinte: temos que ter discernimento. Temos que orar com ousadia. Discernir qual é o problema, peça sabedoria e peça especificamente que Deus vai conceder o pedido do seu coração e vai confundir o inimigo que se levantou contra você, porque a você pertence a vitória do Senhor. Amém? Como foi com Davi. Seja ousado, não aceite a afronta do diabo na sua vida. Se Deus é por você, quem será contra você? Não há ninguém, não há forças, não há trevas que sejam mais poderosas que o seu Deus, porque Deus é contigo e Ele há de dar vitória à sua vida todos os dias. Se você aprender a orar ousadamente a Ele, Ele ouvirá o seu clamor. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, eu quero finalizar, a gente vai adorar ao Senhor. Essa é uma história muito cheia de intrigas, com muito aprendizado. A gente pode tirar muitas lições dela, mas a principal lição que eu quero deixar aqui para você é que você seja aguerrido como Davi. Davi errou, mas ele se arrependia e Deus retomava a sua história e ele voltava para o caminho. E Deus fez uma aliança eterna com Davi, porque ele era um homem segundo o seu coração. Quando ele pisava na bola, ele era capaz de pedir perdão a Deus. Na medida do seu erro, era a medida do seu arrependimento. E Deus foi consertando os caminhos de Davi e não houve ninguém que triunfou sobre ele. Se Deus está tocando na sua vida nesta manhã, te mostrando algo que você tenha feito, algum descaminho na sua vida, onde você sofreu ou tem sofrido consequências, arrependa-se diante do Senhor, porque Deus há de consertar a sua vida. Se você tem discernido ataques, Satanás engendrando ciladas contra você, ore ao Senhor, porque a você pertence a vitória. Amém? Feche os seus olhos agora. Vamos orar a Deus entregando a nossa vida ao Senhor. Diga assim: Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Senhor, venha dominar todos os meus caminhos. Se eu pequei contra Ti, Senhor, perdoa os meus pecados. Conserta a minha história. Senhor Deus, eu me arrependo diante do Senhor. Senhor Deus, eu te peço vitória contra os meus inimigos. Todas as ciladas que levantam contra mim serão pelo Senhor dissipadas, porque o Senhor é comigo. Senhor Deus, eu confio em Ti plenamente, porque o Senhor é o meu Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Senhor, eu me entrego totalmente ao Senhor. Tu és o meu Senhor e Tu é a minha vida em Cristo Jesus. Se você fez essa oração de entrega ao Senhor pela primeira vez, entregando a sua vida a Deus para que Ele conserte o teu caminho, levante a sua mão. Os diáconos vão orar por você. Tem alguém que fez essa oração de entrega pela primeira vez? Tem uma pessoa ali, tem mais alguém? Vocês da consolidação podem chegar perto dele. E só tira ele do culto depois que terminar, viu? Tem mais alguém? Você que nos está assistindo online, se você entregou a sua vida para Jesus, acione o QR Code para que nós possamos conhecer você. Se tiver mais alguém, levante a mão. Agora eu gostaria que você levantasse. Você sabe que o Salmo de número 3 foi escrito por Davi quando ele estava fugindo de Absalão. É um salmo muito lindo, mas ele termina o salmo dizendo assim:
Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos. Deus dá golpes. Todos os meus inimigos, e aos ímpios quebram os dentes. Do Senhor é a salvação. Diga, do Senhor é a salvação. E sobre o teu povo, a tua bênção. Amém? Glória a Deus.